Senhor seja com todos. O presbítero Mário estava falando aqui, do jantar que estivemos ontem na igreja. Foi muito bom, foi muito abençoador o jantar. Eu louvo a Deus em primeiro lugar. Eu quero agradecer a Deus pela liderança do Ministério de Casais e Família. Que Deus continue abençoando vocês. Foi muito bom o trabalho, o desempenho. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que apoiaram, que ajudaram na ornamentação, nas doações, nos alimentos que foram feitos, irmãos que serviram, a igreja, os irmãos que estavam presentes, a igreja que não esteve, mas eu creio que estavam orando. Foi muito bom, uma mensagem abençoada. Inclusive, a mensagem, Deus falou muito no meu coração e confirmou, a mensagem para que estivesse trazendo hoje aqui para com as nossas vidas. E eu creio que vai ser uma mensagem que vai despertar a nossa maneira de se comunicar com Deus. Às vezes nós deixamos de ser abençoados porque nós comunicamos mal com Deus. E Deus, Ele não é um Deus que vai receber as nossas afrontas. Ele vai receber as nossas queixas de qualquer maneira. Não. Deus, Ele é um Deus de diálogo. Ele é um Deus de conversar para poder você compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo de número 16. Êxodo, capítulo de número 16. Onde Deus me deu um título: deserto, passagem para a vitória e não para a derrota. Amém? Deserto, lugar de passagem e não para ser derrotado. Só que no deserto nós vamos deparar com diversas situações. E essas situações que vão surgir no deserto é que vai determinar o meu posicionamento para a vitória ou para a derrota. Amém? Amém. Diz assim, vamos começar no 1. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que estava em Elim, em Sinai, e 15 dias, mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. Guarda bem essa palavra. A igreja se coloca de pé. A igreja poderia sentar. A igreja poderia se colocar de pé. Nós estamos falando de quê? Murmuração. Quantas vezes Deus manda você levantar e sentar? Quantas vezes Deus manda você ir e você voltar? Quantas vezes nesse trajeto Deus manda você parar no primeiro passo, na metade ou quase chegando num determinado ponto? E todas as vezes que Deus te dá uma ordem, me dá uma ordem, a gente murmura. Por acaso eu sou palhaço? Por acaso eu sou fantoche do pastor? Para sentar e levantar? Isso aqui é só para você entender a ministração do sentar e levantar. E toda a congregação dos filhos de Israel contra Moisés e contra Arão no deserto. Lembramos aqui que Moisés e Arão não eram pessoas mais importantes, mas eles se tornaram importantes porque o Espírito de Deus estava sobre eles. A figura de Moisés e Arão é para que conduzisse o povo ao caminho, porque existia uma cidade em Caná da Galileia que era o ponto da habitação daquele povo, mas devido à murmuração,
teve uma pausa de 40 anos. Cuidado que de repente a minha e a tua murmuração possa ser que levamos 40 anos para chegar em Caná da Galileia. Ou morremos no caminho. Quem vai determinar não é Deus. Ele quer. Mas quem vai determinar a minha chegada, eu e você. Aleluia, Deus! Não é Satanás. Satanás é opositor, oportunista. Ele vai no momento da sua adversidade, no momento do seu vazio, no momento da sua murmuração, e vai roubar as promessas que Deus tem para a sua vida. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Pode sentar. Olha que povo mais ingrato. Ele vai falar o quê? Quem dera que nós morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito. Por que será que eles pediram a Moisés? Eles não nem consultaram a Deus. Eles queriam que Moisés ainda se levantasse a favor deles, comprasse essa ideia diabólica de covarde, de escravo, e levasse até a Deus em um dos seus diálogos com Deus. Só que Moisés não foi chamado nem levantado para perder tempo com coisas pequenas, com murmurações. Muitas das vezes as pessoas vão se levantar na sua vida para murmurar, para impedir você caminhar. Às vezes a bênção é para você, e você está na direção certa, mas você começa a escutar certos tipos de comentário, e aquilo dali gera no teu coração. Em vez de você continuar andando, você para dar ouvido desocupado. Só entra no caminho da murmuração os desocupados. Os vazios, os teimosos, os mentirosos, os arrogantes, aqueles que têm dificuldade de compreender o tempo do Senhor e quer que tudo seja feito no seu tempo, não sabe esperar o momento da oportunidade. Existem tempos na minha vida e na sua vida que nós temos que aguardar com zelo, com paciência, que vai ser na hora certa a gente buscar a nossa oportunidade e desfrutar das bênçãos. E quando estava sentado junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nós tendes tirado para este deserto para matar da fome toda essa multidão. Eles estavam pensando no momento que eles estavam lá sentados naquela panela. Faça ideia como que aquela comida era feita. Ele estava falando da panela de Faraó. Você acha que Faraó vai escolher o melhor para os seus escravos e vai ficar com o pior ou vice-versa? É o verso. Ele vai dar o pior para os escravos. Assim é Satanás, quando ele escraviza alguém. Tudo que, por exemplo, você adquiriu de Deus, ele vai arrancar, ele vai tirar, porque o prazer dele é ver você comendo as migalhas, as bolotas, nem migalha, eu vou falar as bolotas. O prazer dele é ver você comendo os restos, aquilo que é desprezado, aquilo que não presta. E o coração desse povo levou a panela de Faraó. O
repente Faraó coloca naquela panela, aonde você tem se alimentado, aonde você tem comido, da onde tem vindo a sua provisão. Por que você não se desprende e parte para o novo de Deus? E fica lamentando as perdas passadas. Da mesma forma que você conquistou a primeira vez, porque não pode conquistar pela segunda vez. Da mesma forma que eles tinham aquela terra, e aquela terra foi muito produtiva, naquela terra eles tiveram grande experiência, assim como Abraão, Isaac e Jacó, e agora eles estão lá no deserto, levados pelo Jacó, os seus filhos, até José. E lá eles ficam 40 anos, 400 anos. 400 anos comendo como escravo. O escravo não tem o prazer nem sequer de comer em um prato. O escravo não tem prazer de comer com a família. O escravo não tem nenhum prazer de comer livre, ele come acorrentado. O escravo não tem prazer de comer sobre uma mesa. Ele come em qualquer lugar, ele come até dentro de um poço e dentro de um, como é que fala que eles colocavam? De uma prisão. Quantas vezes homens de Deus foram levados para a prisão? Jeremias, quantas vezes foi levado para a prisão? José, quantas vezes foi levado para a prisão? Mas quem disse que na prisão Deus não revela sonhos? Ainda hoje, se você acha que você está em uma prisão, Deus está falando que está revelando sonhos para você. Só que muitas das vezes os nossos sonhos são aqueles sonhos que não provém de Deus, porque para ter sonhos com Deus nós temos que ter vida com Deus, porque se não tivermos vida com Deus, os nossos sonhos só são de desgraça e destruição. Todos os sonhos que aquele homem teve era favorável a José. Todos os sonhos que Deus te dá é porque Ele está fazendo algo para favorecer você e a sua casa. Aleluia. E o teu povo. Os sonhos de José não era só para favorecer ele ser liberto, mas era para alimentar o povo dele, que os próprios irmãos rejeitaram e venderam como escravo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a vingança não é de Deus, é do maligno. José poderia escolher se vingar dos seus irmãos, mas ele escolheu abençoar, perdoar os seus irmãos. Muitas das vezes eu e você, como igreja, nós murmuramos tanto, e quando os irmãos vêm para a nossa vida, para a gente liberar perdão, a gente condena eles e a gente não ama mais eles. Se bestativo que ele tem, que eu acho que é mais bonito a gente ver ele sofrer, não é? Em vez de ver ele alegre, caminhando. A Bíblia relata, na jornada do povo hebreu rumo a Canaã, mas por causa da rebeldia deles, ficaram 40 anos no deserto. Na vastidão do deserto, um homem sente duas coisas. Estou ficando barrigudo, a blusa está. Na vastidão do deserto, um homem encontra duas coisas: desamparado e vulnerável. Quantas vezes eu e você passamos pelo dia mal? Às vezes nós atribuímos esse dia mal como deserto, e a gente tem esse sentimento de ficarmos desamparados. Quantas vezes a gente no deserto, no momento da dor, no momento das correntes, no momento da escassez, no momento de orar para Deus enviar o que comer, a gente se
sente vulnerável. Quantas vezes no deserto o inimigo se levanta ainda mais para fazer você sofrer mais, para te matar, para humilhar você, e você se sente pequeno e acha que não tem potência espiritual para combater as obras do diabo. São situações que não é brincadeira. Deserto não é brincadeira. Deserto é escola de profeta. Deserto é só um lugar de passagem, porque o Senhor tem tudo programado e preparado, uma terra que manda leite e mel, mas o diabo vai se levantar no deserto para poder te segurar no deserto. Naquele deserto, Satanás se apresentou àquele povo, dando conselhos errados, para que eles optassem por aqueles conselhos, para poder fazer eles pararem, e muitos morreram no deserto. Ontem o diácono Robson, que pregou aqui, ele falou que Jesus, quando se batizou, o Espírito Santo o pegou, o levou ele para onde? Para o deserto. Não foi ele, a Bíblia diz que o Espírito Santo. Muitas das vezes eu entendo que nós vamos para o deserto, não é porque também nós fizemos coisa errada, mas é para a gente passar para ter experiência com Deus. Aleluia. É um lugar que é só você e Deus, e o inimigo tentando impedir o momento certo da sua resposta. Ele frisou que passando-se os 40 dias, no último dia, quando ele encerrou o propósito dele, quem apresentou-se? O diabo. E o diabo se apresentou usando a palavra e dando oportunidade para ele ser favorecido no deserto. Tem muito crente que está no deserto e larga de ouvir a voz de Deus, para de se comunicar com Deus, e o diabo aparece naquele último momento que você vai pegar a sua bênção, a sua vitória, e ele se coloca na frente, e ele te oferece outra situação, e aquela situação você acha que é melhor, e você pega e você cai. Sabe por que você e eu caímos? Porque não combatemos ele com palavras, mas nós combatemos com os nossos desejos. Você vê que ele começa a combater Jesus, aplicando sentimentos em Jesus, para que Jesus pegasse aquilo que ele estava oferecendo. Ele não apareceu no deserto para matar Jesus. Ele não apareceu no deserto para guerrear com uma espada com Jesus, não. Ele apareceu no deserto após 40 dias e 40 noites para suprir as necessidades de Jesus. Há momento que nesse meio da adversidade, nesse meio do deserto, quando passarmos e prestes a chegar no portão para atravessar para o lugar da bênção, o inimigo vai fazer eu e você esquecer daqueles 40 dias, 40 noites que nós tivemos uma aliança, uma comunhão com Deus. E o que vai prevalecer é o último segundo da sua libertação do deserto, você buscar aquilo que ele está oferecendo e abandonar aquilo que Deus te deu. Quem já ficou, ou já teve esse sentimento, ou já ficou desamparado? Eu já tive. Eu não nasci no berço evangélico, até como cristão. Você acha que eu nunca me senti no deserto? Você acha que eu sou bonzinho? Que eu não passo prova? Que eu nunca passei por nenhuma situação? Que eu nunca passei fome? Que eu nunca precisei de morar de favor na casa dos outros? Que eu nunca fui esculachado por ninguém? Que eu nunca fui desprezado por ninguém? Sim. Você também. Mas nós estamos vivos. Por quê? Porque o Senhor tem estado conosco no meio do deserto. Agora, quantos crentes estão atribuindo o deserto, achando que é a maldade de Deus? Não. Se Deus está te tirando do deserto,
Porque não tem como, irmão, no caminho do Senhor você pegar um avião. Jesus não vai facilitar você chegar para o outro lado com um avião. Ele quer que você aprenda a dar valor, os seus passos te conduzir até o deserto. Aleluia! Ele poderia ter pedido as carruagens de Faraó. Ele falou, não vai pegar as carruagens de Faraó não. Vão atravessar, vão passar com os pés, vão caminhar. Porque aquelas carroças que queria alcançar o povo, ficou tudo flutuando com os corpos do soldado. Assim são aqueles que se levantam contra você. Ou, eu não estou falando do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, não. Toda vez que nós falamos, aqueles que se levantam contra você vai cair, aí você já pensa, minha vizinha, meu patrão, meu irmão, meu marido, minha esposa. Não, são os principados, potestade, demônios, que se levantam. Sabe o que eu entendo? Que o cristão ele prefere mais ver o amigo, o pai, o irmão, o marido morto do que o diabo. Com você quando for, como é que tem que louvor, quando vai viver na plateia e tal, os outros lá acham, canta, como se fosse, ela vai ver, ela me humilhou, mas agora ela vai ver o tempo da alma. Não, quem tem que ver não é ela, quem tem que ver é Satanás. Quem tinha que ver não era o Egito, mas quem tinha que ver a libertação, a purificação daquele povo pela passagem do deserto era Satanás. Porque da mesma forma que Jesus conseguiu passar nos 40 dias e 40 noites no deserto, aquele povo também tinha. Sabe qual é a diferença? Um optou pelas coisas boas e o outro optou pelas coisas erradas. 40 dias era a contagem para o povo passar pelo deserto. Jesus estava mostrando, eu consegui sozinho, com o Pai. E às vezes a gente, com a nossa família, com os irmãos, com tantas pessoas, e com o Pai a gente não consegue. Você tem certeza que você quer caminhar sozinho no deserto? Quem já teve dor de cabeça? Quem já teve febre? Quem já ficou de cama? Quem já teve Covid? Você conseguia lutar com Covid ou com alguma dessas doenças? Você conseguia guerrear, trabalhar, fazer alguma coisa quando você estava de cama de fato? Quantos estiveram nessa situação e alguém teve que se levantar para ajudar a caminhar ou para fazer a comida, para alimentar? Por que no deserto, quando o seu irmão precisa de você, você é omisso com ele? Por que na trajetória do deserto, você só pensa em você e deixa um monte para trás? No deserto, o homem acha que não tem apoio, sente vazio, e a solidão deixa ele mais frágil e menos produtivo. Enquanto o homem está no deserto, por ele se achar pequeno, vulnerável, desamparado, ele se sente sem apoio, ele se sente vazio e ele se torna mais frágil. Uma vez que nós estivermos frágeis, meu irmão, é presa fácil para o seu amigo, o seu marido, a sua esposa, o seu vizinho, para Satanás. Satanás só procura uma brecha. E essa brecha não é numa porta, é na minha mente e no teu coração. Porque às vezes nós estamos ali, mas nós não temos nenhuma finalidade, nenhum propósito. Se era para sair do Egito, a única passagem para chegar em Canaã da Galileia, era pelo deserto. Deus não queria que eles morassem no deserto. Deus não queria matar eles no deserto. Ei, o período que você está passando de dificuldade, de tribulação, não é o que Deus planejou, mas você e eu falhamos em algum ponto.
Se eles pararam ali, é porque eles falharam em algum ponto da sua vida, e não da vida de Abraão, de Moisés e Arão. Desculpa. Era fácil atribuir a culpa para Moisés e Arão. Às vezes nós somos tão covardes, tão pequenos, que a gente erra, a gente faz coisas erradas, alianças erradas, lançamos palavras erradas, e a gente passa no deserto, e a gente fica fraco, a gente morre ou perde alguém no deserto, e a gente coloca a culpa em outro, e não assume a culpa. O deserto também faz pessoas se tornar covarde. Deserto não é lugar de forjar covarde. Deserto é lugar de forjar soldado. Exemplo. Quem que foi forjado como soldado? Josué? Caleb? Quando você é forjado no deserto, você não tem medo de Nefilim. Você não tem medo de gigante. Você não tem medo da armadura do soldado, do seu opositor. Você não tem medo das armas do soldado, porque você sabe que quem está com você é maior. Que você não vai no seu nome, mas você vai no nome dele. Quando você está no deserto, você tem uma passagem para passar no deserto. É garantir a passagem, mas essa passagem só vai ser interrompida se você questionar no deserto. Então nós aprendemos que deserto, o homem acha que não tem apoio. Quem sente assim? Ou quem já sentiu assim? De não ser apoiado em qualquer área da nossa vida? Eu já senti. Sabe que a gente é muito covarde, a gente tem medo de levantar a mão? Sabia? Que o reconhecer é um espírito de covardia, de medo, ou de soberba. Deus trabalha, irmão, nos humilde. Às vezes você quer demonstrar para Deus a humildade, que é a mais pura soberba, e não tem nada de ser humilde. Ser humilde é reconhecer as suas limitações. Ser humilde é reconhecer que existe um Deus que é maior, que é melhor, e que você está com Ele e Ele te leva até a bênção. Aleluia! Ser humilde é você buscar nele toda a forma de viver para aplicar na sua vida. E as pessoas olhar e ver que eu e você, a partir daquilo dali, daquela posição, mudamos realmente, perdemos a identidade de escravo. Não adianta eles saírem do deserto, mas a mentalidade deles era escrava. Olha aqui, acho que é no capítulo 6, se eu não me engano, 4, quando o faraó começa a aumentar o castigo, eles vão agora lembrar de Deus, vão murmurar contra faraó, e eles vão orar a Deus, porque eles sabiam que existia uma promessa que Deus um dia iria enviar o libertador. Mas eles não sabiam quem era o libertador. Às vezes você está orando, pedindo uma resposta para Deus. Calabasube como ele é fácil. Deus envia uma resposta. Deus envia uma mensagem. Deus envia qualquer situação que seja, mas me tira daqui. Aí Deus vai lá e fala, ó, vai lá. Logo quem veio aqui hoje? Presbítero Mário. Mas foi Deus que mandou a resposta. Da mesma forma que eles rejeitaram Arão, rejeitaram Moisés, muitas das vezes nós rejeitamos quem está perto da gente. E quem está perto da gente é quem vai favorecer a gente. Sabe por que a igreja é fraca? Sabe por que a igreja está morrendo? Porque a gente despreza quem está perto da gente e fica buscando aliança que não tem como nos favorecer nada. Pode sentar, Moisés. Amém? Amém. Número 1. No deserto, escolha ou a salvação. A saída do deserto é
é a certeza que nós temos que ter. E a maneira certa de você ter a certeza para a saída do deserto é você buscar os pontos estratégicos que o deserto te favorece. Moisés soube buscar os pontos estratégicos no deserto. Sabe qual era o ponto estratégico dele? O lugar da comunhão. O lugar era o Monte Sinai. Como que pode você virar e reclamar que no deserto Deus não te responde, se respondeu a Moisés? É sinal que você não está orando. É sinal que eu não estou orando. É sinal que alguma coisa está errada. Porque no deserto Moisés encontrou o Monte Sinai. E no Monte Sinai Deus falou com ele. No deserto que você está, não venha me falar que você está sozinho, que Deus não te escuta, que Ele virou as costas. Não, Ele só não escutou os murmuradores. Porque se você for murmurador, verdadeiramente Ele não vai escutar. Ele vai virar as costas e você não vai compreender nada o que Abraão, o que Moisés e Arão faz. Naquele deserto, eles viraram as costas do Monte Sinai, o lugar que simbolizava a comunhão de um homem com Deus, e eles poderiam copiar aquilo dali. Não, eles ficaram pensando em voltar atrás na panela do cozido lá de Faraó. Depois que eu entrei para a igreja, depois que eu aceitei a Jesus, eu não posso mais beber, não posso mais mentir, não posso mais trair meu esposo, minha esposa, não posso matar, não posso mais dar volta nas pessoas, eu não posso isso, não pode mesmo não. Glória a Deus! A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas eu não posso nada naquele que não me favorece nada. Nele eu não posso nada, porque ele não tem nada. O que existe para ele é o quê? Inferno. Derrota, o lugar dos derrotados, o lugar dos fracassados, o lugar dos rebeldes, o lugar dos murmuradores, o lugar dos questionadores, o lugar dos insanos, dos profanos, o lugar dos idólatras. Nós falamos em uma das pregações que às vezes o homem fica se idolatrando mais do que a própria Deus. Ele coloca a sua imagem como um bonzão, aquele não, eu sou um crente, eu sou profeta, eu falo em línguas, eu batizo, que não sei o que, eu dou um negócio e chama atenção. Não chama atenção, a minha você não vai chamar. Eu já vi criança aqui, eu vou ficar assim, ó, com o queixo caído, trazendo uma mensagem. Isso é chamar atenção. Uns adultos, os irmãos, quando vêm aqui e começam na palavra, que eu falo, meu Deus, que coisa linda. Quando uma criança, um jovem, qualquer um, principalmente eles, né? Mas qualquer um, quando vem aqui, começa a pregar e começa a ministrar a palavra, trazendo ensinamento. Você sabia que tem gente que não gosta? Ninguém me falou nada não, o Espírito Santo que está falando. Amém. E não foi. Diante de Deus. Mas tem gente que não gosta, porque prefere mais fogo estranho. Tinha pessoas que preferiam mais ficar observando os fogos estranhos de Nadab e Abiú. Tinha pessoas que gostavam mais de ouvir Corá do que ouvir Moisés e Arão. Fazer o quê? Tem gente que gosta de morrer. Tem gente que gosta do espírito de suicídio. Meu irmão, quando você está indo contra a vontade de Deus, quando você está indo a quem Deus levantou, você está adquirindo na sua vida um espírito de suicídio. É realidade, estou mentindo? Não. Por Corá se levantar junto com seus comparsas, o diabo apoderou dele com o espírito de suicídio, portanto que ele não se arrependeu, ele continuou a inflamar o coração do povo. E não foi Moisés que matou, não foi Arão, foi o próprio Deus. Aquilo que está acontecendo, de repente, com você, não atribui culpa a alguém.
Foi você que errou, foi você que escolheu. Agora, pastor, tem alternativa? Sim. Deus quer te tirar do deserto. Deus quer nos libertar, nos purificar, nos santificar no deserto. Sim ou não? Sim. No deserto, os filhos de Israel se rebelaram contra Moisés e Arão. Eles pediram para morrerem no Egito pela mão de Faraó. Olha, eles se rebelaram no deserto contra Moisés e Arão, e eles pediram para que morresse na mão de Faraó. Eles rejeitaram Deus, gente. Aí tem pessoas aí, mas como é que eu vou servir um Deus mau, que tira eles do deserto de Faraó, da escravidão, e leva eles para o deserto e lá mata eles? Não, não foi Deus, foram eles que morreram no deserto. Foi a escolha. Eles pediram para morrer. Só que Deus ainda foi benevolente com eles. Porque eles morreram ali, mas foi no decorrer do ano, durante esses 40 anos, eles morreram ali. Porque se eles voltassem para o Egito, eles iam ver o que era morrer mesmo. Porque Faraó já estava, o Egito já estava inflamado com eles. Porque através deles, quantos soldados morreram? Eles perderam muitos bens, perderam muita coisa, perderam. A pior coisa que eles perderam, a mão de obra escrava, barata, custo zero. Às vezes Satanás é assim, né? Me pega e te coloca, eu e você, em um espírito de escravidão, aonde não nos traz satisfação nenhuma, aonde não traz nada de valor. A gente só é humilhado por ele. Não é isso que Deus quer. Então eles pediram para morrer na mão de Faraó. Deus falou: não, eu não vou fazer isso não. Eu estou conjecturando, falando isso. Em vez de vocês morrerem na mão de Faraó, então vocês vão morrer no deserto, porque vai ser menos doloroso. E ainda vocês vão ter mais tempo para vocês se arrependerem. Porque se repentemente naquela circunstância que ele falou aquilo dali, entendeu? Quando ele falou aquilo dali, poderia ser que ele poderia ir para lá e morrer e se prejudicar mais ainda. E não é isso que Deus quer. Deus quer que eu e você tenhamos uma consciência cristã santa, para podermos entender que nós saímos do nosso Egito e nós estamos no deserto, mas no deserto não nos falta nada. Amém. Ele manda provisões. Amém. Eles queriam comer da panela do opressor. Eles pediram a escravidão e desprezaram a libertação que Deus tinha. Eles escolheram novamente ser escravos, irmão. Você tem noção? A ingratidão, isso é ingratidão. Pediram para ser liberto. Deus levanta Moisés e Arão, guerreia, trava uma batalha espiritual muito grande, né? Se dá de frente quase todo o tempo com o faraó, com o mago, com o bruxo, com o príncipe, querendo arrumar uma situação para matar eles, colocando a vida deles em risco, a família deles em risco, para libertar um povo rebelde. Mas quem conhece o seu propósito não fica preocupado com a circunstância toda. Quem conhece o seu propósito não perde tempo com os murmuradores, com os questionadores. Sabe por que eles foram bem-sucedidos nessa trajetória no deserto? Porque eles não perderam tempo. Moisés e Arão não perderam tempo. Eles continuaram produtivos, eles continuaram no propósito de Deus. No deserto, o propósito não é só para você. No deserto, o propósito é para pessoas. Você foi engajado no reino, porque Deus tem propósito com você, não só para você, mas com pessoas. Eu e você somos o Moisés escolhido por Deus para libertar, e não para olhar lá e se corromper. Às vezes o Senhor nos tira de lá, nos coloca em uma posição de libertador, e a gente quer voltar a ser presa novamente, ser escravo novamente. E olha que Moisés
ele desfrutou de coisas boas. Arão não, mas Moisés sim. Mas depois também ele ficou 40 anos. 40 anos. Lá na casa de Jetro, o sogro dele, pastoreando ovelha. Um cara que era príncipe, tinha toda a mordomia, pessoas para servir, agora ele vai servir o sogro. Agora ele vai ser um apacentador de ovelha. Agora ele vai proteger. Agora ele vai produzir com suas próprias mãos e não depender mais de escravo. Quantas vezes o próprio povo dele tinha que fazer algo para ajudá-lo, porque era obrigado. Você acha que quando o povo viu Moisés, não ficou inflamado não, não ficou com inveja não? Como é que eu vou obedecer esse cara? Se esse cara, quando nós éramos escravos, esse cara estava lá, desfrutando da mesa de Faraó. Vai ter situação que Deus vai te chamar, e não fique esperando que alguém vai te apoiar, vai te ajudar. Não vai. Vai questionar o seu chamado, vai questionar a sua posição, vai questionar a sua cura, vai questionar a sua libertação, mas não dê ouvido ao desocupado. Porque ainda que você saia por algum tempo, aonde você vai estar, é lá que Deus se apresentou pela primeira vez a Moisés. Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque aonde você está é terra santa. Quem sente aqui que está em terra santa? Levanta a mão, levanta a mão. Quem sente que está em terra santa? Todo mundo. Mas quem ainda falta tirar a sandália? Meu Deus. Eita, Jesus. Glória a Deus. Quem ainda falta abrir mão da sandália? A gente precisa de abrir mão da sandália. Não tem como a gente chegar no santo do santo de qualquer maneira. Temos que abrir mão de mazela. Temos que abrir mão de muitas coisas que nos corrompem. Fique espírito de oração, presta atenção na mensagem. Vocês têm observado de um tempo para cá o que Deus está fazendo, né? Deus quer posicionamento da gente, igreja. No deserto, segundo ponto, no deserto não ceda às ilusões. No deserto vai ter momento que a gente vai ter ilusões. Vai ter momento que vai ser tão difícil, mas tão difícil de suportar, que a gente vai pensar em ter alucinações. Cuidado. No deserto, rumo à travessia, não escolha os ídolos, nem faz alianças erradas. No meio dessas ilusões, Satanás vai se aparecer no deserto, trazendo alianças erradas, fazendo você cometer algo contra a santidade de Deus. Exemplo, o bezerro de ouro. Exemplo, naquela travessia existiam outros reinos, outros povos, e eles queriam adotar aquelas culturas. A minha cultura e a sua cultura. Eu não estou falando de assembleia, eu não estou falando de congregacional, de batista, de véu, de que outro. A sua conduta, a minha, é de um filho de Deus, de uma filha de Deus? É isso que a gente tem que perguntar. Eu não tenho que me arrumar para o pastor, não vou me arrumar porque a igreja lá. Não, Deus, qual é a maneira que eu tenho que me arrumar? Porque quem tem ciúme do seu corpo não é o pastor. Eu não estou aqui para ver seu corpo, eu não tenho pombagira na minha vida, graças a Deus, em nome de Jesus, nem você. E nem você, eu creio.
Então você tem que se arrumar com o Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que ele tem ciúme, varão. Ele tem ciúme, é do jeito que eu falo, do jeito que eu ando, do jeito que eu olho, do jeito que eu toco, do jeito que eu piso, do jeito que eu vou me vestir, do jeito que eu falo. Tudo ele tem ciúme. Porque não é ciúme dele, é através da santidade. Ele não quer que nós percamos a santidade, porque se perdemos a santidade, perdemos a presença. A presença sai, o homem não vê. A presença sai, o homem não sente. Porque naquele período é um processo, e aos poucos ele vai perdendo, e ele perde o costume de ter o Espírito Santo. Então ele acha que dali é natural. Então no deserto é o lugar das ilusões. No deserto, rumo à travessia, não escolha os ídolos, nem faz alianças erradas. No deserto não coloca a culpa em ninguém. Não coloca o seu sofrimento nas pessoas. No deserto não coloca a culpa no seu filho, no seu marido, na sua esposa. No deserto é sinal que Deus te tirou de algum lugar e Ele vai fazer você passar pelo deserto, porque existe uma terra produtiva para você conquistar. Só que a culpa de você cair no deserto, de você ter ilusões no deserto, não é de outras pessoas, foi a sua escolhinha. Nós somos covardes, porque nós observamos as ilusões de Satanás, a gente escolhe e vamos falar igual Adão, foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente, foi o diabo. Assuma a responsabilidade. No deserto ainda, se nós caímos, nós temos que assumirmos que caímos e pedimos, Deus, roga, Jesus, roga por nós. Nós confessamos, o Senhor só não é o meu advogado. O Senhor não é o advogado, o Espírito Santo não é o Senhor ministrador da minha alma, não é o Senhor libertador meu, não é o Senhor o meu ajudador. Então, leva minhas causas para o advogado, porque eu creio que ele vai falar para o juiz. E eu creio que quando ele fala com o juiz, a sentença dele vai ser favorável, mas se arrepender. Se não se arrepender, vai ser desfavorável. Para muitos foi desfavorável, porque permaneceram e escolheram murmurando, questionando, fazendo coisa errada. Imagina, não me lembro quantas pessoas saíram do deserto. Muitas pessoas. Muito. E só 2 entraram. Eu não estou falando dos que nasceram entraram. Mas os que saíram do Egito, aqueles que comeram, né, lá da panela, só 2 não quis comer daquela panela. Só 2 não aceitou o bezerrinho de ouro. Só 2 não andou na roda de Corá. Josué e Caleb. Amém. Moisés tinha tudo, ele conseguiu não se corromper com Corá. Ele não murmurou, mas ele ficou nervoso e bateu. Às vezes você tem tudo certinho, mas na hora de receber a bênção, de atravessar, você bate, e quem não é para bater. Você toca onde não é para tocar. Quando você bate, você fala, você vai contra alguém, você está indo, meu irmão, é contra o próprio Deus, então você está batendo na rocha. Pedregulho, Pedro. Jesus quer instituir Pedro como o quê? Fragmentos de pedra. Então você está batendo no próprio Deus, por quê? Porque quem habita nele, quem habita em você, quem habita no Espírito Santo, ou quem habita em você, e nele, em mim, em você, é o Espírito Santo. Então é com ele que você vai comprar briga e não comigo. E se eu fizer, eu vou comprar briga com você, eu vou comprar briga com ele. É isso que nós temos que entender. Glória a Deus. As más escolhas te levam para a ruína.
No deserto, Satanás coloca ilusões, sim, e são reais. Fazendo o povo o ato de idolatria, algo abominável aos olhos de Deus. No deserto, as ilusões era que, através, a ilusão que Satanás colocou, através daquela construção daquele ídolo, ia falar com Deus. Ele não falou que ia falar com Satanás, falou que ia falar com Deus. Aquele povo estava achando que a construção daquele bezerro iria falar com Deus. Olha as ilusões, a mentira de Satanás. Só que aquele ídolo ia quebrar uma aliança com Deus e aquele povo iria falar, ser conduzido diretamente por Satanás. Quantas pessoas se idolatram por ilusões, idolatram outras pessoas, idolatram atores, cantores, a imagem, fica lá orando que não sei o que, para quem não vai responder nada. Vocês sabem, não vira mandou. Vocês sabem o que significa isso? Alguém sabe? Os outros acham que é uma reza, né? É naquele tempo quando Jesus ia ser julgado, os que não falavam, crucificam. O ato da condenação. Eles falavam, em vez de falar, eles não condenavam com palavras, mas era espírito de covarde. Eles falavam só, eu condeno. Então, crucifica ele. Crucifica quem é santo e solta o imundo bárbaro. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Temos nosso sinalzinho. Quantas vezes aquilo me dói o coração quando eu pego, até cristão, jovem ainda, tem uns que gostam de lutar. Pega e fica lá tirando foto, botando o dedo, fazendo sinais. Fazendo sinaizinho. Vocês soubessem o que é isso aqui, ó. Vocês soubessem o que é isso aqui, o que é esses sinais. Vai lá para o Velho Testamento, Novo Testamento, ou vocês são inteligentes, vocês procuram tanta coisa na internet, procura quem eram os filhos de Belial. Os adoradores de Satanás, que adoravam o demônio, fazendo sinais com os pés, com as mãos, com a boca e com os olhos. O olho que tudo vê. O pentagrama. E por aí vai. A cruz invertida. A ferradura. São as ilusões. Aí o jogo, não, isso é moda. Aí tem alguns velhos, bobo que acompanha, perde a sabedoria. Aí fica lá uns velhos, em vez de ter sabedoria, quer ficar querendo achar que é garotinho. Rapaz, chegou o tempo de você amadurecer, chegou o tempo de você ser um profeta, chegou o tempo de você corrigir e não ser mais corrigido. A gente está perdendo a sabedoria, está nos tornando tolo, porque a gente quer copiar a moda desse mundo. A Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente, não é com as coisas novas que virão, mas é com a palavra do Senhor, porque ela é imutável, ela vai continuar a mesma. Passará o céu e terra, mas a minha palavra não vai passar. A minha lei vai continuar sendo aplicada. O homem vai mudar, vai vir gerações, vai vir costume, vai vir demônios, ídolos, mas eu não vou abrir mão para eles. E por que a gente tem que abrir mão? Por que a gente pega o jovem, em vez da gente tratar eles, a gente já começa a colocar eles praticando no altar, porque eles praticavam no mundo? O que eles aprenderam no Egito, a gente deixa eles, ou adultos também. Por que a gente tem que aceitar como igreja, as ilusões do diabo e deixar aplicar no nosso altar? O lugar onde é para pregar a palavra, o lugar que quando a palavra é para ser pregada, todo mundo tem que estar em silêncio. O lugar que quando a palavra é pregada, todo mundo tem que estar sorrindo e não com cara de tacho. Aleluia. Pega lá quando, ai meu Deus, Oséias foi ler a palavra para o povo, aqui não sei o que, e começar,
Não é para chorar, não, é para rir. Vocês estão chorando porque Deus está libertando vocês. Enquanto vocês eram oprimidos, vocês estavam rindo. Enquanto nós estávamos no mundo, a gente era feliz, a gente era alegre. Agora que nós estamos na igreja, nós perdemos a felicidade, perdemos a alegria. Não, agora que é a felicidade, agora que é a alegria, agora que é a verdadeira libertação. Agora que nós estamos no caminho certo. Não troque o que Deus te deu por prato de lentilha. No deserto Deus sustenta, no deserto vemos o milagre de Deus. Pão, maná, água da rocha, codornizes. No deserto Deus supre as nossas necessidades. Se tiver que enviar pão, Ele envia. Se tiver que enviar codornizes, Ele envia. Se tiver que abrir a rocha e a água jorrar até você, isso vai acontecer porque Ele tem poder. Então não fica murmurando. Vai chegar na hora certa. No deserto busca as experiências com Deus, igual a Moisés. No deserto busca a experiência com Deus. Olha, hoje Deus quer que eu e você buscamos experiência. Eu não vou chamar. Se não se levantar, eu vou chamar. Quem já teve uma experiência com Deus aí? Silvana, levanta e fala qual foi. A experiência que eu tive com Deus foi a minha transformação de vida. Para mim foi uma grande experiência. O que Ele fez em mim, né? O Cláudio era uma pessoa totalmente problemática, né? E quando eu levantei a mão e aceitei Ele como o único suficiente salvador da minha vida, Ele fez uma grande transformação. O diabo me usava na área da prostituição. E quando eu aceitei Jesus, Ele me deu um casamento e uma esposa. Essa foi uma experiência de vida para mim. Eu vi o manifestado poder dele, que Ele tem poder de transformar a mente, né? Transformar o coração e transformar a vida. Eu tenho uma vida transformada, minha vida sentimental e espiritual. Aleluia! Quem mais tem experiência com Deus? A senhora poderia falar, meu amado? Quem me conhece, eu sou Marlene. Eu, há 6 anos atrás, eu tive uma enfermidade que se chama racelismo, acho que outrora era chamada de lepra. E foi 1 ano e meio de tratamento, então foi uma experiência muito dura, muito sofrida, com muita dor, porque, para quem não sabe, é o mesmo tratamento quase de câncer, porque você toma quimioterapia. Então, quando você toma quimioterapia, você fica muito devastado, você fica sem força. E eu tinha que trabalhar, porque eu não consegui licença do médico. E, assim, foi um passar de vale, era eu e Deus. Então, eu tenho uma família grande, mas eu fiquei sozinha, não tinha ninguém da família, não tinha amigos. Então, às vezes eu falava para Deus, é só eu e o Senhor. Então, eu orava de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, porque eu dormia muito pouco, porque eu não respirava direito. Então, eu quase não dormia, eu não alimentava direito. E num desses períodos, que a médica escreveu, a pessoa que me acompanhava falou, olha, isso aí, ela vai sentir dor como se fosse de câncer. Ela falou, é dor mais forte. Então, numa das madrugadas, eu fui, tomei a medicação, que era a quimioterapia, fui trabalhar. E daí eu trabalhei, e voltei para casa. Quando foi da madrugada, eu usei uma das medicações que eles tinham mandado à noite, e eu não conseguia respirar mais, foi fechando. E eu tive que socorrer uma amiga que foi lá e me deu a injeção. Nesse intervalo, eu tive uma outra crise. Eu tive uma dor, que eu acordei de madrugada com muita dor. E eu sentei, eu queria alguma coisa para escrever, porque eu não sei se eu vou morrer, eu queria deixar alguma coisa escrita. E eu desmaiei. E 20 minutos após eu acordei, sozinha, a luz acesa. E eu falei para Deus, Senhor, eu tenho um neto chamado Davi. E eu falei, Deus, eu quero ver o aniversário do meu neto. Aleluia. E quando o aniversário de 1 aninho, foi o tema de Davi da Bíblia. E eu não sabia que ia ser o tema de Davi da Bíblia. E essa crise foi muito forte. O médico me chamou e falou, olha, eu não sei o que a gente vai fazer, porque se você continuar com essa medicação, você pode morrer. Uma crise dessa, você vai embora. E se você parar, também você vai morrer.
Eu estava sentada em frente a ele, eu levantei e falei, doutor, eu vou continuar o tratamento, porque eu não vou ter crise, porque o Deus que eu sigo não me trouxe até aqui para morrer. E eu continuei quase mais um ano e eu não tive mais crise nenhuma. Essa é a minha experiência, porque eu fiquei totalmente restaurada com a honra e glória. Aleluia! Quando eu tive essa crise, a médica falou para mim assim, olha, ela falou, tem coisa dessa enfermidade que a gente não sabe. Porque exatamente eu tinha 10 anos de convertida, era o tempo que os médicos tinham de encontrar o remédio que cura. Então, essa é a minha experiência com Deus. E graças a Deus eu estou curada. Graças a Deus. A igreja vê que essa foi porque não desistiram no deserto. Tinha tudo para desistir, mas escolheram continuar caminhando. Tem algum adolescente, algum jovem que gostaria de contar uma experiência? Um adolescente, um jovem? Brian, João, Daniel, que gosta de falar, Gabi, Eduardo. Não tem não nenhum jovem? Quer, Eduardo? Se tiver algum jovem para contar a experiência, não tenha vergonha de falar as experiências. Brian, levanta, fazendo um favor, meu filho. Levanta. Você tem alguma experiência? Nem lá no monte? O que aconteceu? Baixa a touca aí. Focaninho. A gente estava orando lá e o pastor orou para Deus para que ele mostrasse para a gente agora ali no monte, porque a gente estava orando lá e o pastor disse alguma coisa que eu lembro assim, para mostrar para a gente que não era só uma idolatria, e sim que era para mostrar a verdadeira glória de Deus para a gente ver. Ele estava ajoelhado, aí o negócio começou a acender no monte. Como que vocês foram impulsionados a orar, né? Então são experiências. Todos nós aqui temos experiência com Deus. Para eu estar aqui é uma experiência. Agora ministrando, estou adquirindo experiência com Ele. Você está ouvindo também, eu estou ouvindo. Estamos adquirindo experiência. Amém. Aleluia. Lembra que nós vamos bater muito aqui na igreja. A gente vai falar muito aqui para vocês. Quem tem experiência, Marcelo? Pode falar, Marcelo. Então, igreja, eu trabalhava com um amigo meu, né, na viatura, ele estava no jantar aqui, o casal, né, e numa madrugada de serviço, a gente estava em patrulhamento ali pelo Terminoane, no Cala-Boca. Quando nós fizemos o retorno no Cala-Boca, Deus revelou uma visão para ele, onde ele via 4 pessoas, muito de preto, cortalinhos, descendo armado, descendo a pista. Quando eu olhei para o lado, eu não vi nada. Ele viu. Um pouco mais tarde, a nossa central pagou uma ocorrência lá na comunidade do Risca-Faca, e lá que batemos de frente, com 4 elementos armados, de preto e cortalinhos. Levamos uma saravaita de tiro, mas nenhum deles está de Aleluia! Desde o muro, desde o muro de residência pela direção que o Chico estava vindo. Porque no outro serviço, posterior a esse serviço, pela parte da manhã, nós estivemos no local para ver, né? E só encontramos só as cápsulas no chão, mas nem nas casas, nem nos carros não tinha tiro nenhum. Aleluia! Deus é maravilhoso. São experiências que nós adquirimos com Deus. Todos aqui têm experiência. Se eu chamar aqui, com certeza você vai falar. Porque temos que ter experiência com Deus. No deserto, irmão, no momento ruim, no momento bom, nós adquirimos experiências com Deus. E as experiências ruins que nós tivemos, não é para a gente ser frustrado, é para a gente achar que aquilo, pensar que aquilo ali já ficou passado e não faz mais parte da nossa vida. Porque a gente tem que prosseguir para o alvo. Deixa eu ver aqui. No deserto, maneja. Peraí. 4. No deserto, maneja bem a palavra de Deus.
No deserto, não escolhe a palavra que sai da sua boca, mas sim escolha a palavra que sai da boca de Deus, porque é a ferramenta certa para você combater Satanás. No deserto, não escolha palavras suas. No deserto, tenha aliança com Deus, escolha as palavras de Deus, para que você possa aprender a combater o seu adversário. Uma vez que você aprender a combater o seu adversário, você não vai mais perder. Você vai ser vitorioso. E outra coisa que eu estava falando, a gente vai bater muito isso firme aqui, para você descobrir qual é o seu chamado. Eu venho assim impulsionar, motivar, orientar a você procurar, não o pastor Luiz, eu não posso, porque o chamado vem dele. Eu não posso me interferir nisso, velho. É você e Deus. Você tem que pedir a Deus qual é a sua vocação. Você tem que pedir a Deus qual é o seu chamado. Não fica bitolado, pastorado, diaconado, não. Quem vai decidir é ele. Você perguntar e aceitar o que ele vai te responder. Amém. Na casa do Pai não pode ninguém estar perdido. Na casa do Pai não pode ninguém estar desocupado, desatento, desorientado. Na casa do Pai não pode estar igual um lunático, não. Na casa do Pai temos que estar com a nossa mente concentrada no chamado, na vocação. Então, é algo que eu estou orientando a igreja, que isso vai fazer a gente crescer muito. Amém? Amém. Conclusão. Então o diabo saiu, e os anjos serviram. Peraí, deixa eu pedir aqui. Quando Jesus foi tentado, né? E assim que ele foi provado, e ele não resistiu à tentação do diabo, o diabo automaticamente saiu, né? Jesus foi provado, ele foi tentado, ele conseguiu combater o diabo usando a palavra de Deus, resistindo. Então o diabo viu que não tinha jeito, ele saiu, e automaticamente quem apareceu? Os anjos do Senhor para servir ele. Recusa as ofertas do diabo, porque uma vez que você recusa as ofertas do diabo, Jesus vai enviar anjo para poder servir tu e a tua casa e a tua família. No deserto, aprendemos a deixar o nosso orgulho e a nossa imoralidade de lado, e aprendemos a aplicar na nossa vida a obediência à palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor está querendo vigília hoje. Amém? Irmãos, nessa noite eu gostaria de estar chamando aqui na frente